Olá, eu sou Daniela e nós estamos aqui gravando esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre diversidade, né? O que vem a ser a diversidade sexual. Porém, antes da gente entrar no mérito da diversidade sexual, nós gostaríamos de entender a diversidade enquanto uma complexidade maior da própria condição humana, né? Nós não somos únicos, então nós temos aí a diversidade de idioma, a diversidade de nacionalidade, a diversidade de cores, a diversidade de religião, a diversidade étnica. Então, e a gente vai para uma questão da subjetividade, que é a diversidade sexual, né? Tudo que nós sabemos ou compreendemos sobre essa dimensão da nossa condição humana, que seja a nossa sexualidade, o nosso sexo, ela vem carregada de muito tabu, de muitos receios. A gente não conversa muito sobre isso. Mas, de toda forma, tudo o que nós aprendemos, né, sobre a nossa sexualidade, a gente aprende desde cedo que sexo é pecado, que é feio, né, que não pode ser sentido, algumas mulheres não podem sentir. Então tem um monte de equívocos sobre essa questão da, da nossa relação com o nosso sexo e com a nossa condição de sentir ou não desejo, né? Mesmo compreendendo a questão da sexualidade, né, e da identidade de sexo pautada e considerada dentro daquilo que se chama de normal, aceito, que seria a heteronormatividade, ou seja, homens se apaixonando e sentindo desejo por mulheres e mulheres sentindo desejo por homens, mesmo assim, ela ainda é aprendida cheia de equívocos e cheia de receios de se falar abertamente sobre isso. Então, quando a gente avança para a gente tentar compreender e discutir as outras dimensões de identidade e diversidade, né, sexual, isso se torna ainda mais complexo, né? Porque esse aprendizado ele vem pautado realmente de muita questão religiosa, né? De muita uma carga, né, de muitos tabus que envolve aí preceitos e conceitos cristãos. Mas nós precisamos considerar de que assim, essa igreja, essa religião de que nós estamos falando e que estamos nos apegando para discriminar ou para rejeitar, para apedrejar e para negar os direitos e as condições de outros seres humanos que não são héteros, que são os homoafetivos, nós precisamos compreender que a humanidade já se agarrou a esses mesmos preceitos religiosos para justificar e para legitimar outras atrocidades que hoje a gente olha, e é claro que ainda vai ter muita gente que acredita nisso, mas não pode mais justificar isso em nome da fé, né? Então nós já tivemos negros sendo explorados, escravizados e assassinados, porque se compreendia aquele tempo e aquele momento de que não seríamos filhos de Deus, não seríamos, portanto, uma geração, povo de Deus. Já se matou judeus, já se mataram índios, já se mataram cientistas, pintores, escritores. Várias atrocidades já foi cometida em nome desse mesmo Deus e dessa mesma fé. E hoje isso não é mais aceitável. Então, compreender essas questões nos faz remeter e a compreender que a própria condição e compreensão de nós mesmos sobre direitos humanos, ela evolui. E se ela evolui, nós precisamos então entender de que ela não se justifica pela fé, né? Então, nós queremos que toda a humanidade, toda uma diversidade de pessoas de sentir, se enquadre dentro de uma única orientação sexual, dentro de uma única identidade sexual, deixando de fora aí, portanto, os bi, as lésbicas, os gays, as trans, as intersexos e aquelas pessoas que não sentem desejo. Porque nós precisamos compreender que nós somos seres dotados de uma genitália,
né? Todos nós nascemos com uma genitália, seja macho ou seja fêmea. E que é possível, né? O mais comum é de que nós somos dotados dessa genitália e em algum momento nós vamos despertar a nossa sexualidade, ou seja, o nosso desejo, a nossa atração sexual e afetiva por alguém, que não necessariamente precisa ser um diferente. O diferente aqui, alguém de sexo diferente. Pode ser alguém de sexo igual, né? E aí é onde entra a questão da homoafetividade, que entra as lésbicas, que entram os gays, né? Que entram as bis, os bis, que são pessoas que sentem esse desejo e essa atração pelos dois sexos, tanto por homens como por mulheres. Nós temos as trans, nós temos as travestis, nós temos as intersex e nós temos as pessoas assexuadas. Então, acho que avançar, discutir sobre a diversidade, as diversidades humanas e como ao longo da humanidade atrocidades foram cometidas em nome de Deus e em nome de compreensões equivocadas, talvez nos faça entender que nós não precisamos mais matar e nem precisa mais que seja assassinado um homossexual a cada 25 horas no Brasil por conta de que se entende de que nós não somos, portanto, uma raça do agrado de Deus. Isso é, no mínimo, absurdo, porque a legislação ela versa sobre que todos somos iguais perante a lei e nós não estamos regidos por uma religião. Então, o que nós precisamos é compreender que nós temos direito, que nós merecemos respeito e que, portanto, esta fé que mata, esta fé que agride, esta fé que maltrata, no mínimo, ela é criminosa e não cristã.